TV 24 horas. Perguntar sobre a febre maculosa, né, que é um assunto que voltou aí. Nesse final de semana um casal faleceu por conta disso, né, em São Paulo. A prefeitura confirmou que foi por conta disso. O porquê que isso acontece? Isso é mais suscetível em áreas rurais, apesar de Campos não ter, né? Campos nunca foi uma área de interesse da febre maculosa, tá? Porque a febre maculosa ela depende de como diz o Hulk, aquele Bruce Banner que está ali atrás, de um complexo construto de camadas, ou seja, ele precisa da capivara, ele precisa do cavalo, ele precisa da bactéria e ao mesmo tempo precisa do carrapato específico que transmite. Então, assim, ele precisa de todo um ambiente favorável à sua transmissão. Então, a gente nunca teve essa área de interesse por não ter esses ambientes todos próximos. O problema é que agora, Campos, todo mundo tem acompanhado, como Campos tem crescido. Então, hoje, nós temos visto bairros novos crescendo em cima de áreas periurbanas, né? Áreas que são rurais. Né? Então, quando você invade áreas rurais, né, você, inclusive, também tem toda essa mudança de temperatura no mundo, a mudança climática e tudo mais. Acontece que, nos últimos anos, vou colocar em 2020 para cá, tem aparecido casos porque a gente acha que esse ambiente começou a aparecer em Campos. Por quê? A gente acha que cavalos vieram para cá contaminados com esse carrapato, iniciou a transmissão, porque a gente acha que em alguns lugares em Campos o cavalo veio com o carrapato, encontrou com a capivara e começou o ciclo. E de lá para cá, por exemplo, ano passado a gente teve 50 casos notificados. E tivemos mortes nos últimos anos. Né? E a gente está preocupado, por exemplo, com uma área, por exemplo, ali perto do Capão, depois ali do cemitério do Campo da Paz, aquele pedaço ali tem cavalo, tem capivara, tem lagoa. Então, esses pedaços periurbanos, tem pessoas que estão morrendo nesses lugares, no ano passado teve. Então, a gente está muito preocupado porque a febre maculosa ela é sorrateira. E a gente acha que é uma dengue, acha que é uma gripe, e de repente, 48 horas ela mata, igual foi com o piloto aí nessa semana, que aconteceu um caso bem preocupante em São Paulo. E quais os cuidados e as prevenções que se devem ter nesse caso? Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber o seguinte: se você não pensar em febre maculosa, a pessoa morre. Por quê? Porque o início dela é igual a qualquer outra doença infecciosa. A gente vai ter febre, dor no corpo, igual uma dengue, né? Mal-estar, dor de cabeça, tudo isso. O problema é que nas próximas 48 horas começam a aparecer manchas nas mãos, manchas nos pés, mancha no corpo. Chikungunya. Não é. Se você tem a história de ter tido contato com carrapato, ter tido contato com cavalo, nesse ambiente rural, vá para o hospital, porque se você tomar antibiótico, salva. E muitas vezes a gente perde muita criança. Por quê? Porque a criança às vezes não percebe que o carrapato está nela. E aí ele vai ali, eliminando aquela bactéria. E ela é inóculo dependente. Por exemplo, se chegar um carrapato aqui em você e te picar, ele passar por você a bactéria e você em 1 minuto conseguir puxá-la com segurança, ele não vai te matar. Mas uma criança, por exemplo, que morreu lá numa comunidade que a gente visitou, passou o dia inteiro com a criança, o carrapato. Aí não tem jeito, porque ele vai passando a bactéria o dia inteiro, então depende muito do tempo de exposição. Te perguntar sobre a gripe aviária. Aqui em Campos, apesar de não ter casos, né? Mas isso preocupa as autoridades? Preocupa muito, porque, na verdade, eu não sou um especialista, eu sou virologista, mas eu não sou especialista em virologia de aves, né? Sou especialista em virologia humana, HPV, hepatite A, mas quando a gente estuda esse mundo complexo das aves, a gente percebe que tem uma relação muito direta com os humanos. Por quê? Você acredita que quando a gente vai estudar com os caras que estudam virologia de aves, a pandemia de 2009 de gripe suína tem a ver com as aves? Pois é, porque em 2009, os suínos que disseminaram, né, a pandemia suína, ela surge através das aves, porque as aves elas começam a morrer. Ao morrerem, elas são, por exemplo, no ambiente, contaminam o ambiente. Ao contaminar o ambiente, um porquinho pode receber esse vírus, se contaminar, filtrar o vírus e transformar num vírus para o humano. Então, o perigo é que, em um ambiente de alta transmissão,
de influenza aviária. A influenza aviária, que é H5, H7, ela não pega humano, tá? E se pegar é muito raro, e às vezes é grave, mas é muito raro. Mas o perigo são dois, na verdade, né? O primeiro perigo é ela ficar direto aqui no Brasil, e isso causar em algum momento que ela encontrar com o suíno, criar a gente chama de um filtro, e esse filtro virar um vírus humano, e aí seria grave. Sim. E o segundo perigo é, por exemplo, ela cair numa granja, e morrer numa granja, e aí passa para toda uma granja, mata as aves todas, e tem a questão econômica. Então, nós temos esses dois perigos. Campos é uma área agropecuária grande, né? Então a gente também tem essa preocupação. Por isso que a gente acionou as autoridades a iniciar um protocolo seguro de descarte das aves. E tem alguma recomendação que as pessoas podem seguir? Tem sim. Em primeiro lugar, não mexer na ave morta. Então, viu uma ave morta, principalmente essas aves silvestres, que são gaivotas, que você viu morta perto da praia e tudo mais, não mexa. Segundo, se você está em Cerro da Barra, ligue para a zoonose da sua cidade. Ou se está em Campos, Farol, ou aqui na região de Guarulhos e tal, ligue para a guarda ambiental, que é localizada no telefone da Guarda Municipal Civil, né? E aí a gente já está com um protocolo para fazer o recolhimento e o enterramento sanitário dessas aves. Fique por dentro dessas e de outras reportagens no nosso site TV Campos 24 Horas. Yasmin Lima para o Plantão TV 24 Horas. TV 24 Horas.